cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre impactos ambientais e o preparo da cidade para enchentes e outros eventos climáticos. Afinal, o histórico de Blumenau sempre coloca a população com o pé atrás quando começam as chuvas. Em algumas regiões do Vale do Itajaí prevalece a máxima do agricultor à moda antiga, que era ficar com um olho no céu e outro na plantação. Tal comparação se aplica a muitos moradores, principalmente aqueles que precisam sair de casa toda vez que o rio chega ao nível máximo. Mas não é só isso. A preocupação se estende àquelas famílias que moram nas encostas e nos próprios morros. O medo de deslizamento é constante. E o angustiante nisso tudo é que essas pessoas não estão nestas zonas de perigo porque gostam. É a condição financeira que as empurram para lá. Mas, afinal de contas, a cidade está de fato preparada para enfrentar esses eventos climáticos? Para responder estas e outras questões relacionadas ao meio ambiente, a nossa convidada de hoje é a presidente da Associação Catarinense de Preservação da Natureza, Lúcia Sevignani. Então, professora, qual é a nossa situação atual? Boa noite, obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectadores da FURB TV. Na verdade, a Blumenau tem já uma longa história, tanto dos eventos que se caracterizam como desastres naturais, mas também ela já tem uma grande história do ponto de vista da prevenção, do monitoramento e também das ações do que ela tem que fazer. Uhum. Se isso está de acordo com o que deveria ser, ou que ainda poderia ser melhor no ponto de vista de prevenção e minimização desses eventos, bem como a reação durante a crise, isso a gente pode chamar a atenção a alguns aspectos. Mas podemos dizer que Blumenau, em relação a outras cidades do estado e até mesmo do país, já tem um grande conhecimento de como lidar com a questão dos desastres naturais, sejam por enchente, por enxurrada, por escorregamento de encosta. Realmente, esse conhecimento, ele na verdade nem sempre atinge todo cidadão. Uhum. Por que ele não atinge todo cidadão? Primeiro porque às vezes é concentrado em um grupo de tomadores de decisão, ou mesmo estando na universidade, ou mesmo nas lideranças da cidade. Ou ainda, ele pode não atingir, por exemplo, essa população toda que é migrante. Nós temos muita gente que chega a Blumenau e que sai de Blumenau, que às vezes no intervalo de 5 anos a 10 anos de um evento de enchente, nós temos muita gente que nunca passou por essa experiência. Nem sabe como agir muitas vezes, né, professora? Sim. Professora, quando a gente fala, a cidade tem um histórico, e claro, obviamente, esse histórico faz com que a própria população monte estratégias, né? Toda vez que começa a chover e tal, e os governos também. O papel da universidade aqui na região é fundamental com o trabalho de pesquisa, né? Que a senhora, inclusive, faz parte, esteve e está envolvida né, nessas questões. O papel da universidade para a região? No caso do conhecimento com relação às enchentes e enxurradas no Vale do Itajaí, o papel da FURB em especial foi fundamental. Foi aqui que foi gerado o projeto CRISE primeiro, depois o Instituto de Pesquisas Ambientais e depois outros setores dentro da própria universidade, desde a área social, da parte de legislação, de direito, como também na parte das engenharias e da parte de ciências naturais. Começou a estudar mais a fundo esses eventos e principalmente as ações humanas que agravam esses desastres. Ou seja, o desastre ele não é por si só. Não é porque choveu que vai acontecer um desastre. O desastre é sempre a ação humana
junto com um evento natural que vai desencadear um efeito catastrófico sobre as pessoas. Uhum. E nessas ações humanas, o que é mais preocupante e problemático quando a gente fala, né? O homem acaba praticando ações que depois vai ter problemas na frente. Tem algum desses problemas, dessas ações que o homem pratica que é extremamente preocupante? Eu vejo que tem aspectos que a gente evolui, mas tem outras coisas que nós estamos sempre cometendo os mesmos erros. Primeiro, cabe ao município gerir o seu espaço territorial. Ou seja, quando o município, seja que município for, tá, ele deixa de fazer a gestão e o planejamento do que pode ser ocupado e o que não pode ser ocupado e se manter firme sobre aquilo que não pode ser ocupado devido às fragilidades naturais, por exemplo, encostas de morros, vales muito estreitos ou mesmo planícies inundáveis e assim por diante. Uhum. Quando o município abre mão desse planejamento e essa determinação de não ocupação, o que acontece? A população carente e não carente também, acaba ocupando esses espaços e quando nos momentos das crises, o que acontece? As pessoas são pegas e precisa que o Estado ou que o governo lhes dê um apoio imediato. Uhum. Tá? E também as pessoas por si só têm que gastar muito dos seus recursos para tentar se recuperar. Então esse eu vejo um dos maiores erros das gestões públicas é não levar a sério o planejamento do espaço urbano e até, especialmente o espaço urbano, para que não haja ocupação das áreas que são realmente de risco. Uhum. Né? Porque a gente fica pensando aqui, né? Os governos muitas vezes não levam a sério, as pessoas acabam indo para esses lugares e muitas das famílias que estão nesses lugares, elas sabem que ali tem um problema, né? O governo teria que agir com, penso eu aqui, não sei se seria a palavra, né? Com uma força de polícia? Olha, o governo tem primeiro que evitar que se instale. Uhum. Depois dar as condições para aqueles que se instalam, para que eles possam ser movidos para outras áreas. As áreas de risco, elas não são porque elas são bonitinhas ou feinhas. Elas são de risco. Uhum. Portanto, elas podem escorregar, seja em que condição for. Basta que nós tenhamos a ocupação, que é o lado humano, e do outro lado, um excesso de chuvas ou chuvas frequentes e assim por diante. Então, se não agir, só piora. Uhum. É preciso que o Estado com todos os níveis de poder, que ele direcione locais da cidade para a ocupação. Direcione lugares mais seguros para a ocupação. E não dá para dizer que Santa Catarina, ou mesmo que esse país não tem espaço para ocupação. Esse é um país das terras. Uhum. Nós temos terras para poder fazer uma urbanização sem tantos impactos sobre as pessoas devido aos desastres. Professora, nós temos a geografia de Blumenau, ela é uma geografia relativamente complicada, né? Quando a gente pensa a questão dos morros e tal, mas quando a gente pensa principalmente o centro da cidade, né? Sim. Blumenau, a exemplo de algumas cidades que nós temos aqui em Santa Catarina e talvez poucas cidades que se tem no Brasil, em que o centro, toda vez que chove e o rio sobe, é um dos atingidos, né? Sim. É possível pensar estratégia para o rio, né, que passa, né, ao centro da cidade para evitar problemas ou não tem muito o que se fazer? Pela forma da bacia, que é um triângulo, sendo a parte mais larga no Alto Vale do Itajaí, é impossível pensar que esse caminho do rio não vai ter inundação em Blumenau. Uhum. Então, as inundações em Blumenau, elas são. No entanto, o que nós podemos ter é mais gente atingida ou não. Porque parar 2, 3 dias e ter uma determinação ou uma gestão do momento do desastre, as pessoas já aprenderam meio que a fazer isso. O problema é quando essas pessoas não são avisadas no seu ponto, ou quando nos períodos que não tem cheias, elas não são adequadamente treinadas para o que fazer, quando elas não são, de fato,
orientadas para poder sair, ou estimuladas a sair, ou obrigadas a sair de determinadas áreas de risco. Então, a ocupação das áreas que não se deve, juntando com as políticas não bem definidas do que fazer nas horas né, da crise, junta-se esse caos que se tem frequentemente. Então, o que eu percebo, não é possível evitar uma enchente em Blumenau, pela conformação da bacia. Até porque vai Mas chover agora, sempre, né? Felizmente. Felizmente. Felizmente vai chover. Vai chover sempre. Mas, na verdade, o que acontece? O que a gente pode fazer tem prevenir, alertar e alarmar. Então, esses passos todos têm que ser seguidos para que se tenha uma noção do que fazer em cada etapa e o cidadão está habilitado a saber disso em cada etapa. Eu queria só chamar mais uma atenção. As escolas não trabalham isso, Carlos. As escolas não falam de desastre em Blumenau. O livro didático brasileiro, eu fiz uma análise, eu orientei uma dissertação de mestrado, o livro didático brasileiro não aborda desastre em nenhum livro. Os livros que eu já estive estudando os livros do Canadá, especialmente da região do Quebec, lá tem o que você faz em questão de tsunami, o que você faz em questão de terremotos, o que você tem que fazer em relação a escorregamentos de encosta e inundações e assim por diante. E os livros brasileiros não abordam sobre isso. Os livros didáticos são publicados, pagos pelo cidadão, que não abordam essa temática. Os desastres não estão presentes. Que poderia ser uma estratégia. E numa cidade como Blumenau, né, poucas iniciativas, existem algumas iniciativas, mas poucas iniciativas tratam isso fortemente nas escolas. Formação de gente capacitada a reagir a situações de crise. Nós estamos conversando com a professora Lúcia a respeito, né, das condições climáticas e dos eventos que, vez e outra, assola Blumenau e a região. E a gente vai fazer um intervalo e já voltamos para continuar debatendo essas questões aqui no Cidadania. Já voltamos.